Meus queridos irmãos, encarnados, que estão aqui nesta sala, na noite de hoje, muita paz. É com muita alegria que nos dirigimos a cada um de vocês. Isso aqui no plano físico. Flávia, Eleuda, nosso amigo Fábio, se não me engano, o nosso Roberto e o Giovandi. Muita paz ao coração de cada um. Que Jesus esteja no comando de nossas vidas. E aos benfeitores espirituais, aos necessitados de toda ordem, desencarnados aqui presentes, que se encontram às dezenas, que Jesus, o mestre de luz, o terapeuta, o médico de almas, traga a cada um a luz, o tratamento, a saúde moral e espiritual. Nós vamos, na noite de hoje, o capítulo que a diretoria nos concedeu para essa noite, a reflexão é de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. São palavras de Jesus. Esse capítulo, ele, de escritura, ele é pequeno. Ele trata do item, começando a vida futura, em seguida a realeza de Jesus, o outro tópico, o ponto de vista e uma instrução de um espírito que foi uma rainha de França. Então, em pouco tempo, não daria para fazermos, embora não seja tão extenso, uma frase que Jesus falou, a gente pode transformar num seminário, numa palestra imensa, porque quanto mais nós vamos compreendendo o Evangelho do Cristo de Deus, mais coisas tem para compreendermos. Mas o Evangelho de Jesus, ele requer mais do que palavras. Na verdade, o Evangelho de Jesus requer ação, movimento da nossa parte. Então, observemos bem aqui quando trata da vida futura. Isso está num livro, A Gênese, que é a quinta obra básica de Allan Kardec. Lá no item, no capítulo 15, no item 63, nós pegamos ali o finalzinho, onde Kardec diz que a vida futura é o eixo do ensino de Jesus. Se em vez de princípios sociais e regeneradores, que foram os princípios ensinados por Jesus, se não fossem esses princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, Jesus certamente, se só tivesse feito coisas fantásticas como ele fez, devolvendo a visão a alguns cegos, curando alguns leprosos, e outras, ressuscitando pessoas que aparentemente estavam mortas, daí a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo. Então, essas curas que Jesus promoveu, se só fossem essas coisas dos milagres, por certo nós não conheceríamos Jesus. Mas como ele é muito mais do que os seus milagres, porque ele disse para os seus apóstolos, quando certa feita eles foram chamados, porque havia um jovem obsidiado, e ora ele se lançava no fogo, ora se jogava na água, e para aquele pai de família era um tormento. Vieram apóstolos de Jesus e não conseguiram tirar aquele rapaz daquela situação tão constrangedora, tão aflitiva.
E Jesus, somente com uma palavra, pela sua autoridade moral, ele expulsou aqueles irmãos que ali estavam. E o Pai disse então para ele: mas por que os teus discípulos não conseguiram fazer isso? Os próprios perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos? E Jesus falou-lhes sobre a fé raciocinada. Então falta-lhes fé, porque no dia que tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, sereis capazes de transformar o mundo, de fazer verdadeiros milagres. Então, meus irmãos, este é o ensinamento de Jesus. E o ensinamento dele estão exatamente assentados nos princípios sociais e regeneradores. Lembramos daquela passagem da mulher adúltera, porque dizia a lei de Moisés: a mulher que for flagrada em adultério, ela já fica condenada a ter uma morte a pedradas, que é chamada de lapidação. Então levaram até Jesus, aquela mulher que havia sido flagrada em adultério. E contaram ali: manda a lei de Moisés que façamos com ela isso. Jesus então pegou um graveto e começou a escrever na terra. E eles inquirindo: que dizes disso? Porque cada um estava armado, cada um com uma pedra. E a mulher ali estava, de cabeça baixa. Certamente, se ela tinha sido flagrada em adultério, é porque era uma mulher casada. Não tem nada a ver nem com Maria Madalena, nem com outra Maria das citadas no Evangelho. É a passagem da mulher adúltera. E naquele momento, então, Jesus levantou, até sem levantar mesmo o olhar, mas ele, erguendo um pouco a cabeça, diz: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Dos mais velhos, porque estes logo compreenderam, porque Jesus sabia que aquela mulher, ela não estava adulterando sozinha. Por certo, havia um homem adúltero. E o que se faz com os homens adúlteros? A lei só mandava lapidar a mulher. Então é uma lei injusta, porque a lei, para ser justa, teria que ser para todos. E daí então, e leis assim que tiram a vida, leis que são violentas, por certo, não é da alçada do divino. Certamente é coisa de gente mesmo, de seres humanos como nós, ainda muito imperfeitos, muito raivosos. E por aí Jesus vai dizendo estas grandes verdades, revelando para eles. E por isso, porque Jesus fazia essas coisas, então os mais velhos saíram primeiro e os mais jovens depois, todo mundo deixando cair as pedras. E Jesus pergunta: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Foram-se todos, Senhor. Então eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então é um ensinamento profundo que traz uma revolução para a vida daquela mulher, a partir daquele momento. Mas aí já é um outro episódio. Estamos aqui falando da vida futura porque Jesus, conhecendo a excelência da sua missão, ele prestou muita atenção em socorrer todos os seus irmãos. Nós, na verdade, conhecemos Jesus, às vezes até de cós salteados dos evangelhos, mas isso é na teoria. Conhecer Jesus de fato é vivenciar os ensinamentos dele. Será que nós já estamos vivenciando isso, meus irmãos? São perguntas que fazemos para nós mesmos. E por ele trazer a cura para os irmãos enfermos em dia de sábado, também a lei de Moisés já dizia que era preciso honrar o dia de sábado. No dia de sábado podia ficar em jejum, podia
fazer sacrifícios de animais no altar, fazer as suas preces, mas não podia prestar um socorro. Então Jesus curou-o em dia de sábado. E isso, o seu trabalho, alguém quando diz, mas isso não é possível, ele diz, o meu Pai trabalha constantemente e eu procuro fazer o mesmo. Então, meus irmãos, nós estamos observando que Jesus trouxe, ensinou-nos a todos, porque ensinou para os seus apóstolos a oração do Pai Nosso. Ele recomendou aos seus pares, aos seus conterrâneos, que quando fossem fazer as suas preces, quando fossem até o templo, que antes, quando fossem ali deixar as suas oferendas, observemos que Jesus não critica a postura deles, porém lhes diz que quando forem ali deixar os seus, aquilo que eles entregavam como sacrifício, aves, outros animais, as oferendas, se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa aí a oferenda e vai antes reconciliar-se com ele. Então Jesus, em todos os momentos, ele nos ensina a solidariedade, a fraternidade, o amor, a tolerância, o perdão. Não entendemos como nós, nos dias de hoje, ainda fazemos guerras com essa questão de Jesus. E por isso mesmo, o sumo sacerdote, os doutores da lei, com muita inveja, porque cheios de egoísmo, eles vão então procurando um jeito, e eles ficam super furiosos com Jesus, quando ele chega ali um dia no templo, e tem ali aquelas barracas, cheias de gaiolas de pombos, de outros animais, cabritos, bodes, ovelhas, sem contar outras coisas. E Jesus diz, chama todos aqueles vendilhões do templo e expulsa todos. A casa do meu Pai é lugar de oração e não de comércio. Então isso deixaram aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, muito revoltados. E eles queriam encontrar uma brecha para condená-lo. Por isso eles vão até Pilatos, que era o procurador de Roma na Judéia. Porque a Judéia estava invadida, toda a Palestina invadida por César, pela autoridade máxima de Roma. Porque o César era considerado como se fosse um deus. E ali eles vão e fazem intrigas. Olha, ele está fazendo coisas, mas esse homem não faz milagres, não cura as pessoas, mas ele está incitando o povo a não pagar imposto. Observemos. Quer dizer, pura mentira. A gente acha que fake news é de agora, é de sempre. É desde que o ser humano existe aqui pela face do planeta. A mentira tem prevalecido, pelo menos até o momento presente. Mas os tempos estão mudando. É preciso que a verdade seja vivenciada. E o Evangelho de Jesus é verdade. Por isso, ele é levado até Pilatos, o governador, o procurador romano, que estava instalado em Jerusalém. Ele vai até o palácio do governador. E inquirido, está posto aí no Evangelho. Jesus diante de Pilatos. Pilatos pergunta para Jesus, és o rei dos judeus? Porque os judeus haviam dito para Pilatos que além de incitar o povo contra Roma, para não pagar os impostos, ainda se dizia rei, queria dominar como rei. Claro que ele se inquietou. Eles tiraram da questão religiosa e levaram para o lado político.
porque ameaçar o governo de Roma era ameaçar o próprio César. Por isso, Pilatos pergunta para Jesus: eis o rei dos judeus? Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse daqui, os meus ministros não teriam me deixado ser entregue aos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E Pilatos indaga de novo: és, pois, rei? Jesus responde: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Pilatos não entendeu nada e pergunta: o que é a verdade? E Jesus fez silêncio. Porque explicar o que é a verdade, de fato, como Rabindranath Tagore, que é um poeta, é um escritor e um místico indiano, no ano de 1913, ele ganhou o Prêmio Nobel em Literatura com uma obra chamada... É muito interessante essa obra, Oferenda Poética. Nessa obra, Oferenda Poética, ele estava altamente sofrido pela perda da sua esposa e 2 de seus filhos. Então a perda tinha sido muito grande. E por isso ele escreveu e ele ganhou o Prêmio Nobel em 1913. E sobre a verdade ele diz o seguinte: cintilante é a água em uma bacia. Quer dizer, a água numa bacia é transparente. Se ela está limpa, a gente vê o fundo da bacia. Escura é a água do oceano. E continua dizendo: a pequena verdade tem palavras que são claras. A grande verdade tem grande silêncio. Então, meus amigos, a grande verdade tem grande silêncio. Porque coisas pequenininhas que acontecem, que alguém presenciou, foi testemunha, é muito fácil. Qualquer palavra ali diz, alguém é testemunha. Mas como testemunhar sobre a verdade sem vivenciar a verdade? Por isso Jesus diz: aquele que pertence à verdade, ele me ouve, ele ouve a minha voz. Por isso também ele alerta: ouça aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, e veja aqueles que tiverem olhos de ver. Então não é pelas aparências, porque pelas aparências nós enganamos os outros, pelas aparências nós dizemos coisas bonitas, pelas aparências nós somos gentis, quando queremos ser, quando é conveniente. As questões são de profundidade. Então Jesus veio a este mundo para apresentar para o ser humano encarnado na Terra que a nossa vida não é somente aqui e agora. Não é somente aqui no planeta, neste corpo de carne, que é uma veste sublime pela qual o Espírito tem a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de evolução. É por isso que reencarnamos. Ele trouxe para nós o ensinamento do renascimento, da reencarnação. Ele fala sobre a mediunidade. Ele fala sobre as questões, ensinando o Pai Nosso aos seus apóstolos. Ele ensinou para a humanidade como devemos orar a Deus. É no secreto do coração, é no quarto secreto, é no coração. Os fariseus faziam longas preces em praças públicas, conclamavam as pessoas, dizia que faziam curas.
entravam na casa das viúvas, principalmente se tivessem dinheiro, e prometiam muitas coisas e acabavam com os haveres daquela família, daquela pessoa. E Jesus, a tudo isso, ele trouxe informações que estava errado. Ele fala sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Então, a mediunidade é para ser exercida com verdade, com disciplina. Nosso amigo Giovandi acabou de ler uma página de Emmanuel através de Chico Xavier. Porque o Chico Xavier é um exemplo vivo de mediunidade com Jesus. Um homem representante da verdade. Doutrina espírita é verdade. Nós não podemos inseminar nela opiniões particulares. Aquilo que nós pensamos em cargos eletivos que são da alçada da política, não podemos, não devemos misturar com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Porque a doutrina espírita é o consolador que Jesus prometeu, porque é o tempo dele, porque Jesus é um marco. Como é que a doutrina espírita nos apresenta Jesus? Porque Kardec pergunta, qual é o espírito que já desceu à Terra, que tenha a possibilidade de servir de guia e modelo da humanidade? E o Espírito da Verdade responde com uma palavra: Jesus. Então Jesus é um espírito crístico. Jesus disse o seguinte, que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos entender melhor isso quando a gente lembrar aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 913, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: dentre os vícios, qual é o vício mais radical? E os benfeitores espirituais responderam: já temos dito por várias vezes, o egoísmo é o vício mais radical. Porque é exatamente do egoísmo que nasce o orgulho, a vaidade, a luxúria, a ira. E o egoísmo é incompatível com o amor, com a justiça e com a caridade. Então, observemos, é preciso ser humilde. Quando Jesus diz, renuncie a si mesmo, é sairmos do nosso estado perene de egoísmo. Porque, estando bom para mim, ou para aqueles que estão à minha volta, que pensam como eu, está tudo certo. A gente não vê o coletivo. O egoísmo, Jesus, ele é um marco. Os tempos são contados a partir dele, antes dele e depois dele. Digamos, nas pesquisas científicas, nas pesquisas arqueológicas, de objetos, como cerâmicas, como obras de arte, nos achados arqueológicos também de esqueleto do ser humano, de animais, aquilo tudo vai para a pesquisa e esses objetos, esses achados, são datados tantos anos antes de Cristo ou tantos anos depois de Cristo. Então, para nós vermos se não são as atitudes de Jesus, ele seria um mero desconhecido. Por certo, não estaríamos falando sobre o Cristo, mas como ele é o guia e o modelo da humanidade, nós aqui estamos estudando o seu Evangelho à luz da doutrina espírita, que é esse Consolador, porque tudo ele nos disse ao seu tempo, mas através das parábolas.
como se ensina as crianças no jardim de infância. Os rudimentos das coisas, mais das verdades, ele ensinava através das parábolas, falava sobre a fé, sobre o nascer de novo, quando aquele doutor da lei chega preocupado, o que fazer para entrar no reino dos céus? E ele disse, há necessidade de nascer de novo. E o doutor da lei pergunta para ele, o doutor da lei chamado Nicodemos, mas como posso eu, um homem adulto, voltar ao ventre da minha mãe? E aí Jesus devolve com outra pergunta, mas sendo mestre em Israel, ignoras essas verdades? Porque quem era iniciado tinha conhecimento das vidas sucessivas. Era para ter conhecimento. Se ele ainda estava nessa infantilidade de voltar à barriga da mãe, sendo já um homem adulto, isso é impossível. Porém, como Jesus continua dizendo, o que é nascido da carne é carne. É a nossa herança biológica. A parecença física com a mãe, com o pai, com alguém da família. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito sopra onde quer. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Eu, porém, vos digo que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Ele está falando das reencarnações, que através da doutrina espírita, isso fica muito bem explicado. Então, quando nós levamos em consideração somente a vida na carne, e que não existe nada mais para além deste corpo, que vai ficando velho, que vai trazendo os achaques da velhice, que vai aparecendo uma artrose, que vai aparecendo uma trombose, que vai aparecendo alguma dificuldade. Então, por isso, há pessoas que desanimam, perdem a esperança e cometem o autoextermínio. Chegam as raias do suicídio, porque se não tem mais nada depois deste corpo, depois desta vida presente, eu não quero viver nesta dor e neste sofrimento. Então as criaturas cometem um suicídio. E isso é algo terrível, porque o espírito não morre. O que morre é a carcaça, é o físico, que volta para o que é material, se transforma em adubo, faz parte da lei. E nós outros, enquanto espíritas, como devemos proceder? Com bom ânimo, coragem. Por pior que pareça a situação, nós estamos prontos para passar por essas mudanças, pelas vicissitudes da vida. Os sofrimentos que estão no mundo, isso não é coisa de Deus, realmente não é coisa de Deus, é produto nosso. As doenças, nós estamos aqui usando máscaras, também estou usando, só deixei agora para falar. Estamos usando porque há uma necessidade. A ciência que faz parte da lei divina, porque nós recebemos de Deus inteligência, vontade para agir ou não, é o livre-arbítrio, mas nós vamos responder pelos nossos atos. É a lei de causa e efeito, que também é um dos princípios básicos dos ensinamentos de Jesus. A reencarnação, que outros planetas também são habitados e que a existência de Deus não deixa nenhuma dúvida. Mas não é simplesmente pelo fato de dizer Senhor, Senhor, e pregar e orar muito alto para que todo mundo ouça. Como eu falo bonito, não adianta nada, porque a oração é o recolhimento em nós. Observemos como Jesus nos ensinou a orar. E ele recomendou também
que no final, no dia do juízo final, por que ele falava de juízo final? Porque fazia parte da cultura das pessoas. Esse juízo final não é bem exatamente como as pessoas, aí os pontos de vista se alteram. Porque quem só acredita aqui no agora, essas pessoas, elas ficam desesperadas. O Espiritismo não. A vida futura, a vida do Espírito, ela se torna uma realidade material, que os fatos demonstram. E esses fatos demonstram através de quê? Dos próprios Espíritos que vêm contar das peripécias da vida que ele teve aqui, atribulada, ou feliz, ou o que ele fez. E nessas instruções dos Espíritos, nós temos aqui no final do Evangelho, uma instrução que é de uma rainha de França, uma realeza terrestre. Ela sendo rainha, ela confessa, ela diz que, como sendo esta pessoa, sendo uma rainha aqui na Terra, ela compreendeu muitíssimo bem estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Porque na sua empáfia, na sua ignorância, na sua vaidade, ela pensou que, como ela tinha sido rainha na Terra, ela também entraria como rainha no reino dos céus. E ela confessa da sua grande humilhação. Quando ela adentrou o mundo espiritual, ela viu homens que, ao seu tempo, na condição de soberana, ela sequer considerava aqueles homens como sendo pessoas. Eram pessoas que não valiam nada, porque não tinham sangue nobre. É explicado na doutrina espírita. Nenhuma química pôde comprovar as diferenças que existem entre o sangue de um nobre, de alguém que tem um título, seja ele qual for, ou riqueza, ou seja, alguém muito bem situado na sociedade, ou aquele que é um mendigo. Não tem diferença nenhuma, muitas vezes os tipos sanguíneos são idênticos, até sem serem parentes. Quantas pessoas têm o sangue tipo O positivo ou negativo? Então, meus amigos, essa coisa do sangue nobre é a empáfia, o orgulho e a vaidade. É por isso que o Espírito da Verdade diz que o vício mais radical é o egoísmo. Porque é o egoísmo que nos impele para estarmos querendo ser mais do que os outros. Igual a rainha. Agora tem um nome aí de uma aporofobia, não sei se alguém já ouviu essa palavra. Aporofobia significa pessoas que sentem-se muito mal diante de pessoas pobres, de pessoas em situação de fragilidade, pessoas que odeiam pobre. Eu odeio essa gente suja, essa gente pobre. É o que nós estamos vendo muito no momento presente. Então, a aporofobia é esse desprezo que a criatura tem pelo pobre, pelo fraco, pelo fragilizado, por aquele que necessita de um recurso para a sua própria sobrevivência. E Jesus veio exatamente para estes. Eu vim para os pobres. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porquanto verão a Deus. Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus não está dizendo assim, na condição, ele diz: vinde a mim. Ele está convidando a humanidade encarnada e desencarnada. Porque Jesus é um missionário de inclusão. Ele veio não para os sãos, como ele próprio diz. Eu vim para servir e não para ser servido.
Por isso ele nasceu onde? Numa manjedoura. Onde ele, avistando-se com Pilatos, que sentiu que aquele homem era inocente, mandou então ele para Herodes, e lá ele muitas perguntas, Herodes, curioso, queria ouvir respostas, ele continuou em silêncio. Onde ele parou? Na cruz. A pedido de quem? Dos próprios judeus. Porque era comum na Páscoa dar liberdade para um preso. E foi apresentado Barrabás e Jesus. Pilatos pensou que tivesse ficado livre. E eles escolheram exatamente para ser crucificado Jesus. Mas Jesus já sabia disso. Jesus já sabia da preferência das criaturas naquele momento. A preferência do egoísmo, igual a rainha, que ela sentiu-se humilhada diante daqueles homens que ela considerava imprestáveis, miseráveis, porque não tinham sangue nobre. E eles estavam muito acima dela, mas muito acima dela mesmo. E ali ela compreendeu, fez o seu mea-culpa, e ao final da sua instrução ela recomenda que oremos pelas pessoas que não alcançaram o reino dos céus, porque é muito triste. E para nós encerrarmos a nossa fala, é Maria Dolores que diz, falando sobre reencarnação: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte. Entretanto, que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Maria Dolores, Chico Xavier. Mãos marcadas, muita paz. Que Jesus, o guia, o modelo, o médico de nossas almas, continue conosco. Nesse momento, Senhor da vida, em que aqui nos encontramos, no momento da transmissão de energias benéficas e curadoras de alma para alma, nós queremos lembrar aqui o nosso irmão José Silvério Horta, que escreveu, fez uma releitura do Pai Nosso, oração ensinada por Jesus, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os pecados tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos ensinamentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a sua misericórdia, Senhor, ampare a todos, as dezenas de irmãos desencarnados que aqui se encontram. Sejam todos acolhidos pela sua misericórdia e que retornemos aos nossos lares em paz.
Que assim seja.